Fatorização para trinômio na forma ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c. Então, como visto na aula passada, percebemos que a diferença deste trinômio, deste formato de trinômio para este formato, é o coeficiente no primeiro termo, que é o caso que vamos encontrar neste exemplo. Mas, para utilizarmos este exemplo, precisamos ordená-lo. Então, a ordem dele será 15x elevado ao quadrado mais x menos 6. E dessa forma, podemos trabalhar com este formato de trinômio. Percebemos que se fizermos a raiz quadrada de 15x elevado ao quadrado, não equivale à parte do segundo termo. Então, neste caso, temos que multiplicar a expressão toda por 15, que divide por 15. Por que isto? Porque nós estamos multiplicando este trinômio por 1. E quando multiplicamos por 1, equivalemos a ele mesmo. Então, teremos 15x ao quadrado, que multiplica 15, eu terei 15 elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. E isto equivale a 15x, tudo elevado ao quadrado. Então, teremos aqui 15x, tudo isto elevado ao quadrado, mais 15x menos 15 vezes 6, que equivale a 90. Tudo isto que é dividido por 15. Portanto, faremos, então, a partir daqui, a fatorização. Então, se temos a raiz quadrada do primeiro termo, que é 15x ao quadrado, a raiz quadrada dele é 15x, exatamente o que temos aqui, que é este formato. Então, teremos os binômios, onde eu tenho 15x mais, porque eu tenho mais no primeiro sinal, mais o número que nós vamos achar, que multiplica o outro binômio, que também começa por 15x, e neste caso, menos, porque o mais com menos, eu obtenho menos. E tudo isto eu dividirei por 15. E quais são os dois números que se eu multiplicar, eu terei menos 90, e se eu somar, eu terei 15. Então, neste caso, eu tenho que fatorar o 90. 90 que divide 2, eu tenho 45. 45 não é possível dividir por 2, eu divido por 3. Dividir por 3, eu tenho 15. Por 3, eu tenho 5. E por 5, eu tenho 1. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. E quais serão os dois grupos, os dois números que se eu multiplicar, eu tenho 90, e se eu somar, eu tenho 15. Então, eu posso verificar aqui que se eu tenho 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. Se eu multiplicar 9 por 10, eu tenho 90. Então, se eu tiver o 10 e o 9, eu tenho 10 vezes menos 9, menos 90. 10 menos 9, eu tenho 1. Então, verifico que os dois números são 10 e 9. E, na sequência, eu tenho que achar o fator comum de cada binômio. O fator comum entre 15 e 10, eu tenho 5. Então, eu coloco 5, abro parênteses, 15x dividido por 5, eu tenho 3x, mais 10 que divide 5, 2. Fecha parênteses, que multiplica. Vou apagar deste lado para poder prosseguir. Da mesma forma, o fator comum entre 15 e 9, eu tenho o 3. 15x dividido por 3, eu tenho 5x. Menos 9 que divide 3, eu tenho 3. Tudo isso que divide por 15. Neste caso, eu posso decompor este 15 em 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, tanto faz. Por que 5 vezes 3? Porque eu posso dividir este 3 com este 3 e este 5 com esse 5. O que me sobra é 3x mais 2, fecha parênteses, que multiplica 5x menos 3, e aqui eu tenho a fatorização deste trinômio. Termino aqui esta fatorização. Vejamos o outro exemplo. Temos aqui um outro exemplo. Então, no mesmo caso, eu tenho aqui, se eu achar a raiz quadrada do primeiro termo, não vai ser equivalente à parte do segundo termo. Eu não tenho a raiz quadrada exata de 2. Então, neste caso aqui, vamos multiplicar por
2 que divide 2, ou seja, vamos multiplicar por 1, que em outro formato temos 2 sobre 2. Então, se eu tenho 2 que multiplica 2, eu terei 2 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, mais 29 que multiplica 2, x menos 1, mais 90 vezes 2, 180. E tudo isto dividido por 2. E neste caso teremos raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de 2 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, é exatamente 2x menos 1. Então, vamos iniciar a fatorização. Teremos o primeiro 2 vezes x menos 1. Temos aqui mais, então ele vai ser mais, vamos achar o próximo número que multiplica a 2x menos 1, que também aqui é mais com mais é mais. E agora vamos achar os dois números que, se multiplicarmos, teremos 180, e se somarmos, teremos 29. Então, neste caso aqui, temos tudo isto que divide 2. E quais são esses dois números que estão faltando? Eu tenho aqui, eu sei que 20 mais 9 é 29, e 20 vezes 9 é 180. Então, se eu colocar aqui 20 e colocar 9, eu tenho 20 mais 9, 29. 20 vezes 9, 180. E daqui eu consigo fazer o fator comum de cada binômio. Neste caso, o fator comum aqui entre 2 e 20, eu tenho o 2. 2, eu terei x menos 1, isto entre parênteses, mais 10. Nesta segunda parte, não existe um fator comum. O que eu posso fazer é aplicar a distributiva aqui. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 9, fecha parênteses. Lembrando que eu tenho tudo isto dividido por 2. Corto este 2 com este 2, o que me sobra? X menos 1 mais 10, que multiplica 2x menos 2 mais 9, eu tenho mais 7. Aqui eu consigo ainda calcular, eu terei x mais 9, que multiplica 2x mais 7, fecha parênteses. Portanto, aqui eu tenho a fatorização deste trinômio, desta expressão algébrica. Então, eu consegui achar a fatorização deste trinômio. Se eu aplicar a distributiva entre todos esses elementos, entre todos esses termos, eu conseguirei achar esta expressão algébrica. Eu vos convido a assistir outro vídeo contendo este tipo de fatorização, ou, se desejar, eu vos convido a assistir outros vídeos contendo tutoriais e exemplos em matemática no site do Tareas Plus.